Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana. Vamos à nossa aula de Geografia, Planejamento Urbano. Na aula anterior, nós tivemos uma ficha de atividades para fazer a correção na página 110. Vamos abrir a sua ficha lá na página 110. No exercício 2, que é o primeiro da página 110, nós temos ali: observe a imagem ao lado para responder a questão. Aqui a imagem ao lado, nós podemos observar claramente uma rua que está alagada, que choveu e ela está alagada, está cheia de água. A imagem mostra um problema que ocorre em áreas das cidades que ficam perto de rios. Estamos falando de qual problema? Alagamento, né? Explique como essa situação pode ocorrer. Então, olha lá, quando tem chuvas fortes ou por muitos dias, o que acontece? O rio vai encher, naturalmente, e a água não tem para onde escorrer. Aí ela vai para as ruas, enche o rio, vai para as ruas e aí ela continua a subir. Então, vamos lá? Então, número 2, letra A, inundação, enchente. Opa, inundação. Inundação. E por que isso ocorre? Esse tipo de situação, ocorre quando há fortes chuvas ou quando chove por muitos dias, Por muitos dias, fazendo com que o rio suba de nível e inunde casas, E inunde casas. Então, é isso que nós falamos, a questão da inundação, enchente, alagamento. Vamos para o exercício 3. Marque X na alternativa que apresenta um serviço que é fundamental para que uma cidade tenha qualidade de vida. Aumento de shopping centers? Não. Grande concentração de bancos? Também não. Falta de equipamentos esportivos? Não também. Saneamento básico com água tratada? Entre essas opções aqui, é a letra D que você vai marcar. Saneamento básico é fundamental para que uma cidade tenha qualidade de vida. Número 4. Quem é o responsável por desenvolver melhorias na cidade e proporcionar melhor qualidade de vida dos habitantes? Quem que tem que fazer isso? Os governantes, prefeitos, vereadores, certo? Então, vamos lá, número 4, nós esperamos que eles sejam os primeiros, Governantes, como prefeitos, com os prefeitos, vereadores,
vereadores e secretarias municipais. Secretarias municipais. Vamos lá. Quando a gente fala, pessoal, por que eu tô falando assim, prefeitos e vereadores? A pergunta está dizendo melhorias na cidade. Cidade, quem governa é o prefeito e vereadores, ok? O presidente, ele governa o nosso país, o Brasil todo, ok? O governador, ele governa o estado, a minha unidade federativa, tá bom? Então, nós temos a cidade, que é o prefeito, o estado, que é o governador, e o país, que é o presidente, certo? Número 5. Complete a frase a seguir. A população pode usar os tananã, que estiverem disponíveis em sua cidade para entrar em contato ou acompanhar os serviços que estão sendo realizados. Um exemplo desse tipo de serviço é o portal da transparência. Então, a população pode usar os canais de comunicação. Quais são os canais de comunicação que nós vimos? Aplicativos de conversa, na internet, chats, né, para conversar, telefones, são meios de canais de comunicação, ok? Vamos voltar então para o nosso livro na página 209. Antes de retomar lá no livro, eu vou comentar com vocês a questão do planejamento urbano, que nós falamos na última aula sobre o plano diretor. O que é o plano diretor que nós falamos? É formado por um conjunto de regras, orientações e princípios que visa orientar os gestores públicos no sentido de estabelecer ordem na ocupação do espaço, ou seja ele urbano ou rural. Ele poderá estabelecer diversos parâmetros no sentido de tornar a cidade mais acessível e que exista ordem na forma de ocupação, construção civil, exploração pública dos espaços, entre outros. Nem todas as cidades têm plano diretor, pois não é obrigatório para todos os casos, mas a maioria da cidade tem. Então, onde que você pode encontrar o plano diretor? No site oficial da prefeitura da sua cidade. Então, nós temos imagens aqui de algumas cidades que foram planejadas. Vamos lá para o nosso livro agora. Aí depois nós vamos voltar aqui e falar sobre as cidades planejadas, ok? Planejamento e acessibilidade. Um dos grandes desafios enfrentados pelas cidades é a questão de acessibilidade, ou seja, possibilidade de acesso por pessoas com deficiência, como cadeirantes ou indivíduos com mobilidade comprometida, deficientes visuais e deficientes auditivos, a banheiros, elevadores, espaços públicos e privados, como escolas, hospitais, comércios e meio de transporte. Então, lembra uma das sugestões que eu dei naquela atividade sobre a sua rua? Ela está preparada, planejada para atender a todas as pessoas? Ela tem a questão da acessibilidade? Olha essas placas aqui. Você tem necessidades especiais ou conhece alguém que tenha? Em sua opinião, quais problemas essas pessoas enfrentam para ter acesso a todos os espaços? Uma sugestão que eu vou dar para vocês agora é: peça para um adulto, alguém que possa acompanhar vocês. Você vai vendar os seus olhos, não pode ver nada, tá? E aí você vai caminhar pela sua casa,
da sala até o seu quarto, ou da cozinha até o seu quarto, sem se localizar, sem enxergar nada. Eu tô falando para você fazer isso num espaço que você já conhece, já é familiar a você. Pensa e veja, desculpa, quais dificuldades você encontrou para fazer esse trajeto dentro da sua casa. Aí agora você vai, depois de fazer isso, vai pensar, e as pessoas que caminham pelas ruas, por locais que não são familiares a ela e encontram não só essa dificuldade com relação à falta da visão, no caso dos deficientes visuais. E as pessoas que têm dificuldade de mobilidade, que são cadeirantes, que não têm acesso a lugares que estão apenas com escada, por exemplo, não tem rampa ou elevadores de acesso, para subir num ônibus que não tem aquele elevador para poder subir a cadeira de roda, como que essa pessoa faz? É um momento para você parar e refletir sobre isso. Aqui nós temos a placa, que é o símbolo de acesso a cadeirantes, a do meio, que é o símbolo de acesso a cegos, e a terceira, símbolo da língua brasileira de sinais, Libra, que são para as pessoas que têm deficiência auditiva. Então, vamos lá. É importante que todos os lugares passem por adaptações, para que qualquer pessoa possa ter acesso a eles, com rampas de acesso a calçadas e escadas, estacionamentos privativos, banheiros, elevadores, piso tátil para deficientes visuais, elevadores e lugares prioritários por meios de transportes, como ônibus, trens e metrôs. Lá na atividade, pessoal, que eu sugeri quando eu falei se as pessoas com deficiência visual teriam o caminho demarcado para que elas pudessem se localizar na rua, aonde que é a faixa de pedestre, se a rua faz uma curva, que eu não estava me lembrando o termo correto, é esse aqui, piso tátil. Olha aqui a imagem, piso tátil para deficientes visuais. Ele é todo demarcado, olha. Ele é elevado, né? E ele tem bolinhas, aí ele tem as listras retas que indicam para eles já sabem se localizar de acordo com o piso, ok? A forma como eles vão pisando, eles vão se localizando, tem as indicações no piso. Então, a palavra correta que eu queria dizer é piso tátil, que pode ter nas ruas sim, ok? Nas calçadas. E aqui, na outra imagem, né, o ônibus adaptado para pessoas com deficiência. Então, vocês já viram um ônibus desse na sua cidade? Que tem um elevador, que o motorista para, aciona o elevador, a pessoa com cadeirante, né, vai até a rampa sozinho, e a rampa sobe e ela tem acesso ao ônibus para poder ir e vir. Vamos lá. De olho no local. Vamos criar um planejamento para os espaços da escola? Observe espaços da escola que possuem ou precisam de adaptação para pessoas com algum tipo de necessidade especial. Pense em quais seriam as mudanças necessárias para facilitar o acesso a banheiros, salas, quadra, pátio e cantina. Reflita sobre como podemos construir um espaço inclusivo para todos e escreva suas ideias em uma folha separada. No dia marcado pelo professor, apresente seu planejamento aos colegas. Essa atividade você vai fazer lá numa folha sulfite, você vai escolher um espaço da sua escola que você acredita que precisa ser modificado para que todos tenham acesso a esse local, caso a sua escola não tenha, ok? Pode ter gente que vai falar, professora, mas a minha escola é toda adaptada e tem acesso para todos. Se a sua escola não precisa de nenhum tipo de adaptação, pensa na rua da sua escola. A rua da sua escola tem acesso para todos? Ela tem a acessibilidade? Se não tem, então sugira para a rua da sua escola, ok? As vans escolares, transportes escolares,
eles têm acesso para todas as crianças que precisem de acessibilidade exclusiva, né, diferenciada? Então, pensa na sua escola, faça num papel e aí você vai guardar no seu caderno de geografia para quando voltarem as aulas presenciais, você vai apresentar essa atividade para a sua professora e os seus colegas. Faça lá escrito, sugiro que o banheiro tenha acesso, ou o bebedouro de água também tem acesso. Você vai ver o que precisa ser modificado na sua escola. Repetindo, que se a sua escola já é assim, totalmente adaptada, você vai pensar então fora da escola, na rua da sua escola, ok? Então, pessoal, nos vemos na nossa próxima aula de geografia. Iniciaremos a aula fazendo a correção das fichas de atividade. Olha lá. As fichas 113, deixa eu abrir lá. Aqui. 113, ok? A ficha 114, olha aqui, 114. E a 116, a 115 não é para fazer, é a 116, ok? Essas três fichas, 113, 114 e 116. E aí nós iniciaremos a próxima aula fazendo a correção dessas fichas, tá? Antes de terminar a aula, eu tenho que comentar com vocês, né, para poder finalizar, a questão de cidades que foram planejadas, cidades que têm o seu plano diretor e elas foram planejadas antes de serem construídas, ok? Antes de começarem a ser habitadas, é isso que eu queria falar. Cidades planejadas são aquelas que foram pensadas antes da construção. Nesse sentido, podemos ver essas marcas na estrutura, nas ruas alinhadas e quadras equilibradas, como é possível observar em cidades como Brasília, Palmas, no Tocantins, Belo Horizonte, em Minas Gerais e Boa Vista, em Roraima. Então, elas foram planejadas. O crescimento não foi se dando como na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, que a gente chama de crescimento desordenado. Elas foram planejadas antes de começar a construção. Então, a gente pode ver que a cidade ela tem uma outra estrutura. Então, eu tenho aqui a vista da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Olha lá certinho os quarteirões. Olha a cidade de Boa Vista, em Roraima, a vista também. A cidade de Palmas, no Tocantins, aqui dá para ver bem claro, né, a questão dos quarteirões, certinho. E a cidade de Brasília, que é famosa pela forma como ela foi planejada. O desenho que forma a cidade, que é um avião. Repara bem que é o formato de um avião, olha aqui, ó. O corpo do avião, né? E aqui as asas do avião. Então, quem conhece Brasília, ou já ouviu falar, quando a pessoa fala, eu moro na asa norte, na asa sul, é realmente porque ela tem um formato, a cidade tem um formato de um avião. Então, pessoas que moram na asa norte, na asa sul, e aí as cidades satélites são aquelas que estão surgindo em volta, em torno da cidade de Brasília. Certo? Então, uma curiosidade aí para vocês sobre a cidade de Brasília. Então, ficamos por aqui, lembrando das fichas de atividades que iniciaremos a próxima aula com a correção. Muito obrigada, turma. Se cuidem. Tchau!